Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Há uma dúvida e as pessoas têm essa pergunta, o que é Vedanta? Por que a Vedanta ela é tão relevante? Bem, deixa eu colocar para você aqui o que na verdade eu considero relevante dentro da Vedanta. O que eu considero relevante é a última parte lá nos Vedas, a última parte. A Vedanta trata da Advaita. Eu quero falar com você um pouco sobre a não dualidade. A não dualidade. A Advaita Vedanta trata da não dualidade. Para mim, a não dualidade é o grande segredo. É aquilo que nós temos de mais importante dentro dos Vedas. O apontar para a não dualidade. A não dualidade é a ciência da verdade sobre você. Tudo que você precisa na vida é constatar a vida como ela é. E isso é Advaita. A palavra Advaita significa a não dualidade. Não há duas coisas. É isso que significa Advaita. O primeiro, mas sem o segundo. Só há o primeiro. E esse primeiro é a vida. É a consciência. É Deus. É o seu ser. É a sua natureza essencial. As pessoas têm perguntado o que é essa liberdade que você fala? Como viver esse amor do qual você trata nessas falas? A resposta para isso está na compreensão da verdade sobre quem é você. Apontando para a possibilidade da constatação da verdade. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que lhe aproxima da verdade do seu ser. E, portanto, dessa liberdade que estamos tratando aqui com vocês. Quanto à questão do amor, eu falo do amor sem um oposto. É um amor que não tem o outro, que não tem o mundo, que não tem a sensação, que não tem o prazer, que não tem o ódio. É o amor sem o segundo. É o amor sem o oposto. É o amor não dual. O amor é a natureza do ser. O amor é a natureza da existência. É a natureza da vida. A natureza da consciência. O autoconhecimento lhe dá a possibilidade de ter essa aproximação de si mesma, de si mesmo, para constatar o amor, que é essencialmente liberdade. Não conseguimos colocar em palavras inteiramente o que isso representa. Isso seria impossível. A liberdade é a liberdade do sofrimento psicológico. Eu me refiro a toda forma de sofrimento psicológico. Nesse mundo de cuidados mentais, quando se refere à saúde mental, nós temos hoje
centenas de patologias, de quadros internos, de desordem psicológica, de sofrimento psicológico, de infelicidade. E tudo isso está ausente, tudo isso desapareceu. Quando você, em seu ser, se revela como consciência, que é amor, que é liberdade. É dessa liberdade que estamos falando, do definitivo fim para o sofrimento. O sofrimento da vida e o sofrimento da expectativa da morte, da dor da morte. O sentido de dualidade lhe coloca no medo, em todas as formas de sofrimento. O nosso trabalho juntos aqui é perceber a realidade daquilo que somos. E é disso que a Vedanta trata. Então, o nosso assunto é a essência da Vedanta. A Vedanta aponta para a felicidade. O nosso assunto aqui é sobre autoconhecimento. O autoconhecimento aponta para a verdade. A verdade que você é agora, aqui. Essa constatação não é a teoria, não é o conceito, não é a crença. Estamos sinalizando algo fora do tempo psicológico, portanto, algo fora do conhecido. A mente é o conhecido. A mente vive no conhecido. Suas lembranças, memórias, recordações, pensamentos, conhecimentos, experiências, tudo isso linkado ao sentido de alguém presente. Isso está dentro do conhecido. Isso é algo da cultura, isso é algo do saber, isso é algo do condicionamento psicológico, isso é algo do tempo. E aqui, quando falamos sobre a realidade desse amor não dual, dessa liberdade real, dessa felicidade do seu ser, estamos apontando para algo fora do conhecido, algo fora do tempo psicológico. Estamos apontando para Deus. A iluminação espiritual, o despertar espiritual é a consciência de Deus. Então, há hoje uma inteligência, há agora uma inteligência, há nesse instante uma inteligência assumindo você. Não mais o sentido do eu. O eu é essa ilusão da presença de alguém tentando se ajustar, tentando controlar, tentando resolver, tentando atender às solicitações da vida. É por isso que as pessoas nessa busca, nessa procura, que é uma procura pela felicidade, elas estão pesquisando, estudando, procurando saber, tentando entender melhor. Por exemplo, essa questão do estoicismo. Então, há essa pergunta, o que é estoicismo?
O estoicismo, ele aponta para algo bem interessante. Ele diz, não é o que lhe acontece na vida que lhe faz infeliz, mas é como você reage. Não é o que aparece a você, para você, mas é a qualidade de pensamentos que você tem com relação a essa aparição, que irá determinar a sua felicidade ou infelicidade. Então as pessoas ficam encantadas com esse princípio filosófico, que com certeza é realmente muito bonito e muito lógico. No entanto, existe algo aqui que você precisa compreender. Aquilo que você é em seu ser não reage. É apenas a mente que reage. É apenas o sentido de alguém presente que pode reagir de uma forma estúpida ou inteligente às situações adversas, às situações que surgem, às situações que aparecem. Mas é sempre o sentido do eu que pode fazer isso. Quando não há mais esse sentido do eu, não há mais reação. Percebam a beleza do que estamos colocando aqui para você. A realização da iluminação espiritual, despertar espiritual, a autorrealização, há vários nomes para isso. É o fim da ilusão de uma identidade presente para reagir às situações, às circunstâncias. Já na filosofia, já no estoicismo, a ideia é alguém aprendendo a lidar com isso. E aqui é lhe mostrar que esse alguém é apenas um condicionamento psicológico, uma imaginação criada pelo pensamento. É o pensamento que diz eu. E é o pensamento que tem alternativas para lidar com as situações. Para esse eu ser feliz ou ter paz. Estamos lhe apontando para algo além, portanto, da filosofia, além do estoicismo. Além do que disse Sócrates, do que disse Platão, os estoicos, os gregos, estamos apontando para a verdade que se revela quando você constata em si esse si mesmo e percebe que esse si mesmo é a única realidade. Não é esse si mesmo e a vida, esse si mesmo e o mundo, esse si mesmo e Deus, esse si mesmo é a única realidade. Ou, colocando de uma outra forma, a ausência desse si mesmo. Aquilo que fica presente é a Advaita, a não dualidade. Agora mesmo, não tem alguém ouvindo, assistindo. Tem o assistir esse vídeo, o ouvir essa fala. Não alguém ouvindo, não alguém assistindo. Porque todo condicionamento, desde a infância, isso vem sendo corroborado pela filosofia, pela psicologia e pela religião. É que você carrega algo dentro de você. E esse algo está separado da existência. É esse eu. Então nós temos muitas ideias sobre esse eu. Existe o eu superior e existe o eu inferior. Um eu de sombras e um eu de luz. Criamos tantas histórias sobre esse eu. Um eu que vai evoluir, um eu que vai se espiritualizar,
Nós falamos, por exemplo, em desenvolvimento pessoal. É a ideia desse eu, dessa pessoa, se desenvolver para funcionar melhor no mundo, para conseguir realização, paz, felicidade, para melhorar como pessoa, para se desenvolver e conseguir profissionalmente resultados. Essa é a nossa cultura. Foi isso que nos foi ensinado. E aqui eu quero lhe convidar a olhar para isso. Olhar para dentro de si e ver se existe esse si para ser encontrado. Olhar para dentro de si e ver se existe diferença entre esse si mesmo e aquilo que aparece aqui nesse instante. E olhar para isso e ver significa se livrar do condicionamento psicológico, porque no condicionamento psicológico, a nossa crença é que tem eu, esse eu aqui e você aí. Existe o pensamento que surge e um pensador pensando. Então, a ideia do pensador, não há pensador. Pensador é só pensamento. Quando não há pensamento, onde está o pensador? Se houvesse pensador, você poderia dizer para mim, agora, nesse instante, qual é o próximo pensamento que você vai ter daqui a 5 minutos? Vamos lá, tente. Qual o próximo pensamento daqui a 2 minutos que você vai ter? Você sabe qual é o próximo pensamento que vai vir? Não. Então, onde está o pensador? Porque se há um pensador, é ele que fabrica pensamentos. E se ele fabrica, ele conhece. Ele sabe. É ele o dono da fábrica. Ele o dono da indústria de pensamentos. É ele o técnico responsável, é ele o engenheiro, é ele o artista. No entanto, não existe esse pensador, esse que idealiza ideias, que pensa pensamentos. Há só pensamento. A ilusão é que existe um pensador presente. Isso é condicionamento. A ilusão é que existe alguém para sentir essa tristeza. Nós já passamos muitas vezes por estados de tristeza. E ao passar por estados de tristeza, o sentimento, pensamento, sentimento, pensamento é alguém triste. Isso é condicionamento. Nos foi ensinado isso. Que existe alguém triste, que existe alguém pensando. Então há o pensador e o pensamento. Existe alguém sentindo, então há alguém sentindo e há algo sendo sentido. E quando existe esse condicionamento, existe sempre essa ideia de controlar. Controlar o pensamento, controlar o sentimento, controlar a emoção. Aí eu te pergunto, você consegue? Você consegue controlar os pensamentos? Simplesmente você diz, não vou pensar. E isso funciona? Quando há um sentimento presente, você diz, não vou sentir. É simples assim? É uma decisão? Há um movimento de volição e querer que pode determinar? Está livre de um sentimento quando ele está presente? Livre de um pensamento quando ele está presente? Não, isso não funciona. Isso confirma o que estamos dizendo. Há o sentimento, mas não há alguém no controle disso. Há o pensamento, mas não há alguém no controle disso. Existe uma emoção, mas não existe alguém nessa emoção. Depois de alguns segundos, aparece o pensamento e diz,
Eu não posso continuar sentindo essas coisas. Da próxima vez eu vou me controlar. Eu não posso continuar pensando desse jeito. Eu vou aprender a controlar os pensamentos. Eu vou fazer uma técnica, uma prática, tem um curso aí que ensina a gente a lidar com os pensamentos. Então a ideia é a ilusão de alguém para lidar com os pensamentos. Não existe essa dualidade, essa separação. Isso é algo completamente falso. Isso é um condicionamento psicológico, isso é uma crença. Há um movimento caótico de pensamento, de sentimento, de emoções, de percepções equivocadas com relação à vida. O pensamento é essa sobreposição à realidade como ela se mostra nesse instante, nesse momento presente. E você se confunde com esse pensamento, criando a ilusão de que você está nisso. E, no entanto, é só um movimento do pensamento, sem controle, desordenado, porque não tem alguém. O autoconhecimento irá lhe mostrar como romper com esse padrão de pensamento, sentimento, emoção, percepção, como ir além desse sentido de alguém presente nessa experiência e, portanto, como ir além dessa experiência. Repare o que estamos dizendo. É possível ir além do pensamento? Sim. Tudo que você precisa é estar além da mente egóica, além desse condicionamento, além dessa condição, além dessa desordem psicológica, desse sofrimento psicológico. Isso termina com a ilusão do ego, desse mim. Então, esse natural estado, que é não dual, se mostra como seu estado natural. E quando esse estado natural está presente, não há mais conflito. O conflito está sempre estabelecido entre a ideia e alguém na ideia. O pensamento e alguém pensando. O sentimento e alguém sentindo. O medo e alguém no medo. Os temores e alguém sentindo esses temores, vivendo esses temores. Quando essa separação termina, o conflito termina. E a experiência termina. Isso ocorre em razão da meditação. Essa aproximação da meditação. Eu falo da real meditação. É se aproximar desse movimento de dualidade e se desfazer desse movimento. E você se desfaz disso quando você percebe que acontece uma união entre pensador e pensamento, entre observador e coisa observada, entre aquele que sente e aquilo que é sentido, aquele que vê e aquilo que é visto. Então acontece o fim da ilusão, o fim desse mim, desse eu, desse ego. Isso é Advaita Vedanta. Isso é a visão da não dualidade. Isso é a visão do seu ser. Isto é iluminação espiritual, realização espiritual. Ou autorrealização. Esse é o encontro com a felicidade, não segundo a psicologia, segundo a filosofia, segundo os ensinos da religião organizada. Esse é o encontro da verdade com aquilo que você é, agora, aqui, nesse instante. Isso é autorrealização. Se isso faz sentido para você, e esse é o assunto que nós tratamos aqui em nosso canal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que nós temos encontros online e encontros também presenciais. Podemos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade.
de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.